Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini e no vídeo de hoje vamos dar continuidade aos exercícios de MHS. Eu deixei ali como parte 1 porque é a sequência de exercícios que a gente já está fazendo, né, a partir do primeiro vídeo de exercícios. Eu ia fazer esse exercício no outro vídeo, mas decidi separar, que senão o outro vídeo ia ficar muito longo. Então esse aqui é o nosso segundo exercício. As outras, quando eu colocar parte 2 ou parte 3 sobre exercícios, serão exercícios um pouco mais complexos, tá? Então vamos lá, né? Esses exercícios da parte 1 são basicamente exercícios de aplicação das equações, né, que a gente acabou encontrando. Bom, e aqui tem a seguinte situação, né? Ele fala assim, um bloco de 2 quilogramas sem atrito está... É até estranho essa frase aqui, eu já vou voltar nela. Ele está preso a uma mola ideal, tá? Quando ele fala assim, um bloco de 2 quilogramas sem atrito, né? Novamente, eu tirei aqui desse livro, tá? Do Sears. Não sei se foi um erro de tradução ou o que foi, mas sempre atrito ele é algo entre duas superfícies, né? Então ele poderia ter falado assim, um bloco de 2 quilogramas está em uma superfície e não há atrito entre o bloco e essa superfície, alguma coisa nesse sentido. Então um bloquinho aqui ele não tem, não posso dizer que um bloco não tem atrito, né? Ficou estranho, mas tudo bem. Deu para a gente entender, pelo contexto, né, dos exercícios, a gente consegue entender a ideia. Tá, ele está preso a uma mola ideal, tá? Então, essa mola ideal vai ter uma constante K, né, de 300 newton por metro. Ela é ideal porque não há esterese nela, né? O que é esterese? Né? Não há dissipação de energia devido ao alongamento dela, né? O alongamento dela ou o encurtamento dela. E em t igual a zero, então assim que eu começo a marcar o meu tempo, a mola não está comprimida e nem esticada. Se ela não está comprimida e nem esticada, significa que esse meu oscilador harmônico, né, a minha massa m, está na posição de equilíbrio, porque a mola não está comprimida e nem esticada. E o bloco se move no sentido negativo com 12 metros por segundo. Então, ele está na posição de equilíbrio assim que eu começo a marcar o tempo, e ele tem uma velocidade no sentido negativo, uma velocidade inicial, tá? Que é a velocidade no instante em que o t é igual a zero. E aí ele pede, né, a amplitude e no item B o ângulo de fase. No item C a equação da posição em função do tempo, né? Se a gente achar a amplitude e o ângulo de fase, fica facinho e achar o ômega depois, né? Fica fácil da gente escrever a equação da posição. Eu vou começar pelo ângulo de fase e fazendo de um jeito mais geométrico, para a gente já começar a pensar, né, em alguns pontos do MHS, a gente consegue, só de saber onde que o movimento está, a gente já consegue determinar o ângulo de fase sem fazer muita conta ou sem pensar muito. Tá? Então aqui, como ele está na posição de equilíbrio e se move com velocidade negativa, né, uma velocidade inicial negativa, a gente já consegue falar de cabeça assim, qual que é o ângulo de fase. Eu vou esquematizar o desenho aqui e em seguida a gente continua com o exercício. Então, pessoal, dando continuidade, eu anotei aí, né, os valores do exercício, né, e deixei aqui algumas equações que serão úteis durante a resolução. O que acontece, né? Eu fiz o esquema, né, de acordo com o enunciado. A massa ocupa, né, a mola não está nem comprimida, né, nem comprimida e nem esticada, então a massa está na posição zero. Uma velocidade inicial negativa, né, de 12 metros por segundo, ou seja, V0 é menos 12 metros por segundo, né, aqui no sentido x, que a gente só está trabalhando de forma unidimensional aqui, né, só no eixo x. Tá? Por isso que eu não coloquei um V0x aqui, né, só coloquei V0 só para a gente o movimento é unidimensional. Tá? Aí, qual que é o ângulo de fase, né? Para a gente poder responder aqui o nosso item B. O ângulo de fase, quando a minha massinha está aqui em zero, sabendo que o nosso movimento, deixa eu até ajeitar aqui,
ele começa aqui na amplitude máxima, né? Então, sempre, né, a gente assume pelas equações que quando a massa está na amplitude máxima aqui, né, no sentido positivo do eixo x, né, o ângulo, se ele se inicia dali com velocidade zero, inicial zero, o ângulo de fase é zero, tá? Então, a ideia é a seguinte, né, ó, a gente começar aqui com esse movimento. Então, quando a massa está aqui, né, a gente vai ter o nosso zero, tá? Conforme o movimento for acontecendo, o movimento circular é esse aqui, ó. E a gente vai ter a projeção, né, no eixo x aqui, ó. E quando chegar aqui, ó, aqui em cima, né, qual que é o ângulo formado, né? Que é onde a massa tá, ela se encontra. O movimento circular vem nesse sentido aqui, né, ó, vem nesse sentido. E o movimento harmônico simples vem nesse sentido. Então, quando a massa está aqui na posição de equilíbrio com velocidade negativa, né, o ângulo formado aqui, ó, é que aqui faltou um pouquinho. Aí. O ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus, tá? Então a gente já sabe que o nosso ângulo de fase é 90 graus, tá bom? Então vou até colocar aqui, ó, item B, o φ é igual a 90 graus. Só que nas contas a gente acaba nunca utilizando o φ em graus, né? Tanto quando a gente for escrever as equações da posição y no tempo, a gente vai ter que escrever elas em radianos. Então eu vou escrever aqui que 90 graus é quantos em radianos, né? É π sobre 2, tá? Então π sobre 2 radianos. Tá. Uma outra forma da gente descobrir é o seguinte, ó, lembra do φ aqui, ó, agora uma forma mais algébrica, né? V0, o φ é o arco cuja tangente é menos V0 sobre ômega x0. Tá. Quem que é x0? Né? O V0 a gente sabe, o ômega ainda a gente não sabe, mas quem que é o x0? O x0 é a posição inicial, e a posição inicial é exatamente na posição de equilíbrio. Então o x0 é zero, tá? Então, ó, se o x0 lá é zero, o que a gente pode fazer? Ó? Então, φ é igual, né, a colocar até assim, ó, tangente a menos 1, né, que é o arctangente, de menos V0, vou até colocar aqui, ó, menos 12 metros por segundo, dividido pelo ômega, que a gente não sabe, vezes o x0. Só que o x0 é zero, tá? Então, se o x0 é zero, a gente vai ter o quê? Isso aqui vai ser a tangente a menos 1. Se aqui está tendendo a zero, né? Isso aqui tende ao infinito, né? Vou até colocar assim, ó. Vou deixar assim, tá? Tá errado isso, né? Esse igual aqui, né? Porque não posso ter divisão por zero, mas vou deixar assim. E qual que é a tangente cujo ângulo tende para o infinito, né? Se a gente lembrar lá da função tangente, né? A gente tem o seguinte, né? Ó, vou fazer aqui bem um esboço aqui, né? A gente tem um ângulo aqui, o ângulo θ, e aqui a tangente de θ, né? A função tangente, ela faz uma coisa assim, ó, né? E aqui, ó, a gente vai ter o ângulo de 90 graus, tá? Então, ou π sobre 2, né? Então, em π sobre 2 radianos ou 90 graus, né, a tangente tende para o infinito. Por isso que o nosso ângulo de fase, né? Então, qual que é o arco cuja tangente tende ao infinito? É o arco de 90 graus, tá? Então, daria para a gente resolver também utilizando a álgebra, tá? Aqui eu utilizei, mas é muito mais fácil, né? Esses pontos aqui, ó, quando o bloquinho está aqui na posição de equilíbrio, ou o ângulo é 90, ou ele vai ser, para não apagar aqui depois, ou ele vai ser 270 graus, tá? Só que quando for 270 graus, o bloquinho ele vai ter passado por aqui e vai estar voltando, ou seja, ele vai estar com velocidade inicial positiva, tá?
Então, se a velocidade inicial fosse positiva, a gente teria um ângulo de 270, né? Ou 3π sobre 2. Tá? E também é fácil, né? Então, quando está na amplitude máxima, o φ é zero. Quando está aqui na menos amplitude, o φ é 180 graus, ou π radianos. Tá? E também, quando está aqui na origem, né, na posição de equilíbrio, pode ser 90 ou 270, né? Ou em vez de eu chamar de 270, eu poderia também utilizar menos 90 graus. Também estaria correto. Tá? Ou menos 3π sobre 2. Bom, entender essas construções eu acho que é importantíssimo, porque a gente consegue já perceber, dependendo do exercício, dependendo de onde meu bloquinho está, eu já sei, por exemplo, meu ângulo ali, meu ângulo de fase está entre 0 e 90, por exemplo, né? O bloquinho estaria mais ou menos aqui, indo para cá. Então eu já sei qual que mais ou menos é a posição do meu bloquinho e qual o sentido da velocidade inicial, tá? Então é importante fazer essas associações assim, conforme a gente vai praticando, né, com os exercícios, a gente vai pegando essa visão do problema. Então o item B já está resolvido, né? O item A ele pede qual que é a amplitude. Tá? Como que a gente calcula a amplitude? Amplitude, né? x0 ao quadrado dividido por v0 sobre ômega ao quadrado. Só que a gente não tem ômega, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro calculo o ômega, já que a gente tem K e M. Calculamos o ômega. E aqui, ó, é x0, aí é v0 sobre ômega ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui. V0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tá? Então, eu vou calcular, em vez de eu calcular o ômega como raiz de K sobre M, o que eu vou fazer? Eu vou só calcular K sobre M, porque ômega ao quadrado, né, é K sobre M. Então, como eu vou precisar do ômega ao quadrado, eu não preciso tirar a raiz, eu só calculo a razão de K sobre M. A amplitude vai ser quem? A raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tá? Só que quem que é o ômega ao quadrado? Então, a gente coloca aqui, ó, ômega ao quadrado vai ser igual a K sobre M. O K a gente tem, que é 300 newtons por metro. Então, 300 dividido pela massa, que é 2 kg. Então, quem que é o ômega ao quadrado? Essa conta é bem simples, né? 150. Tá? Ômega é radianos por segundo. Então, ômega ao quadrado é radianos ao quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Quem que é o nosso x0? O x0 é zero, né? Porque a posição de equilíbrio, eu esqueci de anotar aqui, né? Posso colocar aqui, ó, x0 é zero, porque ele está na posição de equilíbrio. Essa parcela aqui morre, né? Isso aqui é zero. Eu vou ficar com v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, né? Então, na verdade, ficaria v0 sobre ômega, por causa da ao quadrado. Então, a amplitude, ó, vai ser quem? Vai ser... agora que eu já calculei o ômega ao quadrado, eu vou fazer o v0 ao quadrado também. Então, vai ficar o seguinte, né? V0 ao quadrado, quem que é o V0? É 12, menos 12, né? Ao quadrado, o sinal fica positivo e vai ser 144 aqui. 144. Tudo isso dividido por 150. Tá? É o ômega ao quadrado. Então, a amplitude, né? Tirando a raiz dessa divisão aqui, a gente chega no valor da amplitude. Fazendo essa conta aqui, ó, 144 dividido por 150 deu 0,96. Tirando a raiz disso, deu 0,979795. Então 0,9797 vou arredondar para 0,98. Tá? 0,98 metros. Tá bom? Então essa é a nossa amplitude. Na hora de escrever a equação do movimento,
né, da posição em função do tempo, a gente vai precisar do ômega. Tá? Então, eu vou escrever aqui o ômega. Ômega ao quadrado, né, é 150, então o ômega é a raiz de 150. Tá? Então, o ômega vai ser quem? 12,2 aproximadamente. Tá? 12,2 radianos por segundo. Agora, para escrever a equação do movimento, é bem simples, né? Que é o nosso item C. Ah, e faltou falar um detalhe aqui, né? Aqui, ó, menos com menos é positivo, né? Lembrando do gráfico lá da tangente, que ela vem do menos infinito até o mais infinito, né? Deixa eu até retomar aqui, ó. Vou ver aqui, ó, Então era θ, tangente de θ. O ângulo faz isso aqui, né, ó. Ele vem do menos infinito e vai até o mais infinito, tá? Aqui, ó, menos com menos é mais, né? Então, a tangente é menos 1 do ângulo tendendo ao mais infinito, tá? Então, aí sim, né, a gente tira a conclusão de que o φ é igual a 90 graus. Porque se a velocidade... Ó, e olha que legal, né? Só ficou positivo porque a velocidade era negativa, então o ângulo realmente é o de 90. Se essa velocidade fosse positiva, né, então seria tangente a menos 1 de menos infinito. Tá? E menos infinito, né, aqui é o menos 90. Ou seja, menos 90 é o ângulo de 270 graus. Tá bom? Então, né, sempre vai dar certo, né? A matemática tem que dar certo. Agora, no item C, o que a gente tem? Né? Ele pede a equação da posição em função do tempo. Bem simples, né? É aquilo que a gente já sabe. Que x de t é igual a cosseno de ômega t mais φ. A gente já tem todos os valores, só substituir. Né? X de t é igual ao a 0,98 vezes o cosseno, o ômega 12,2 t mais o ângulo, só que agora sim eu tenho que tomar cuidado que o ângulo tem que ser em radianos, tá? Mais π sobre 2. Porque aqui, ó, eu tenho que ter um número aqui, né? Ó. Ômega t é radianos por segundo vezes segundo. Só que dá um número, né? Porque radianos é uma razão, né? Não, é adimensional. Então isso aqui é um número. Então aqui também tem que ser um número, né? E grau não é número, né? O ângulo em radianos sim é um número. Então, mais π sobre 2. Tá? Então essa é a nossa equação, né? Até posso colocar aqui, né? No sistema internacional, né? De unidades. Só para a gente saber que 0,98 aqui é metros, aqui é radianos por segundo, tá? E o tempo vai sair em segundos. Então o próximo exercício, exercício 3, será no nosso terceiro vídeo de exercícios. Um abraço, deixem o like, compartilhem o vídeo e até uma próxima.